Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém, meus queridos? Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aí sobre o contexto histórico do Novo Testamento, ok? E o tópico que nos ficou proposto foi o período helenístico, tá? Então, a partir desse tópico, nós iremos caminhar, iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre o contexto histórico do Novo Testamento, ok? Então, na primeira aula, nós falamos ali sobre os grandes impérios que subjugaram a nação de Israel. Falamos do grande império assírio, o grande império babilônico. Depois nós falamos do império Medo-Persa, né? E aprendemos que é a partir do Império Medo-Persa que inicia-se o período que chamamos de período intertestamentário, ou período interbíblico, ou ainda assim, como alguns preferem, o período de silêncio, ok? Então, é dentro do período de silêncio, dentro dos 400 anos de silêncio, que surge um outro império chamado o Império Grego, tá? O Grande Império Grego, ok? Alexandre Magno, então, ele sai, né, ali da Grécia Macedônia para conquistar o mundo antigo, né? O mundo antigo, então, agora está sobre as mãos deste guerreiro, deste homem chamado Alexandre Magno, mais conhecido aí como Alexandre o Grande. Agora todo o Oriente Médio está sob domínio e sob o controle grego, tá? É nesse período que surge o que nós chamamos de período helenístico, tá? É nesse tempo onde Alexandre o Grande ele vence, né, o Império Persa, nesse período que o helenismo ele começa a tomar forma, ele começa a tomar força, tá? Então, quando Alexandre Magno surge, essa cultura helenística ela começa a se espalhar, tá? Então, a cultura grega era denominada helenismo, tá? Era assim denominada, helenismo, e ela estava se espalhando com muita força, com muito poder, tá? Ela estava se espalhando através do comércio, da colonização, ok? Mas uma das coisas que fizeram com que o helenismo se propagasse com mais força foram as vitórias de Alexandre, né? As batalhas e as vitórias, as conquistas de Alexandre tiveram uma força muito maior, tiveram um impulso muito maior, né? As suas vitórias fizeram com que a cultura grega se espalhasse de uma forma muito mais forte e muito maior, tá? Então, o helenismo é isso, o helenismo é a cultura grega, né? É toda a cultura grega, ok? Quando nós falamos de helenismo, nós estamos falando de toda a cultura grega, ok? Então, com essas vitórias, com essas conquistas de Alexandre, o idioma grego ele se torna a língua franca, a língua mais falada, né, nas cidades, enfim. Tá? Então, a língua grega ela se torna aí a língua mais falada, ok? Ali no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, o grego estabeleceu-se como língua falada nas ruas, inclusive em Roma, onde o proletariado autóctone falava o latim, tá? Mas a grande massa de escravos e libertos falavam o grego, tá? Alexandre, ele fundou 70 cidades, moldando-as conforme os padrões gregos, o estilo grego. Então ele foi conquistando, foi vencendo, foi tomando cidades e moldando cidades de acordo com o estilo grego, tá? Nesta ideia de espalhar a cultura grega, Alexandre Magno, juntamente com seus soldados, né, eles contraíram matrimônio com mulheres orientais. Assim, a cultura grega e a cultura oriental, elas se misturaram, ok? Bom, em 323 a.C., Alexandre Magno ele faleceu, ele morreu, e morre muito jovem, com 33 anos de idade ele morreu, tá? Então, quando Alexandre Magno ele morre, o seu império foi dividido em 4 grandes generais,
ok? Duas dessas divisões são muito importantes para os antecedentes históricos do Novo Testamento. E provavelmente você já ouviu falar sobre essas duas divisões, ou sobre esses dois grandes generais, chamado Ptolomeu e Seleucidas, ok? Então, quando ele morre, o seu império é dividido em quatro grandes generais, e esses dois aqui são os mais importantes, tá? Pelo menos assim nós consideramos mais importantes, os Ptolomeus e Seleucidas, ok? Então, olha só, a Judéia, por algum tempo, ela ficou ali sob o governo de Antígono, tá? Antígono era um dos grandes generais, né, de Alexandre. Antígono ele controlava parte da Ásia Menor. Mais tarde ficou sob o domínio de outro general, chamado Ptolomeu I, cognominado Sóter ou Libertador. Por quê? Por que Libertador? Porque Ptolomeu I ele conquistou Jerusalém em um único dia de sábado. Tá? Ele conquistou Jerusalém em apenas um dia de sábado, em 320 a.C. Ptolomeu tratou os judeus com respeito, né? Tratou os judeus com amor, ok? Sob Ptolomeu II, denominado ou chamado de Filadelfos, os judeus, né, puderam traduzir o Antigo Testamento para o grego. Então é sob o governo de Ptolomeu II que os judeus puderam traduzir, né, a sua lei, o Antigo Testamento, para o grego. Essa é a época lá dos 70, né? É a época da Septuaginta, ou LXX, como alguns chamam, tá? É sob o governo de Filadelfos, então, que surge os 70 ali para traduzir o Antigo Testamento para o grego e mais tarde toda a Bíblia, né, para o grego. Então, meus irmãos, a Judéia ela estava desfrutando de paz, né? Os judeus, melhor dizendo, os judeus estavam desfrutando de paz, de tranquilidade, tanto por parte dos governantes, né? Tanto por parte do governo, quanto por parte dos líderes religiosos, tá? Então, no período em que Simão, né, o justo, ele governava, essas pessoas, né, o Simão Justo, ele era o sumo sacerdote governante. Esse sumo sacerdote foi um homem, praticamente um homem bom, um homem que cuidou do povo, que cuidou das coisas de Deus da forma correta, da forma certa. Simão Justo, o seu caráter ele é descrito no livro apócrifo de Eclesiástico. Então lá no livro de Eclesiástico, no capítulo 50, versículo 1 ao 21, ele é descrito lá, ok? É dito que Simão o Justo ele restaurou os muros e fortificou a cidade de Jerusalém, né? Edificou um grande reservatório para fornecer água à cidade. Então Simão o Justo ele foi o homem que lutou pelo povo, que se dedicou ao povo de Deus, que se dedicou às coisas de Deus, né? Então o povo ali estava desfrutando de paz e tranquilidade. Bem, mais tarde, cerca de um século, tempo que os judeus ficaram sujeitos aos Ptolomeus, Antíoco III da Síria, arrancou a Síria e a Palestina do controle egípcio, ou seja, dos Ptolomeus, porque havia essa rinha aí, essa briga entre Seleucidas e Ptolomeus, tá? Então Seleucidas há muito tempo vinham tentando conquistar o Egito, ali, tirar, né, a Palestina das mãos dos Ptolomeus, tá? Mas eles nunca tiveram sucesso. Mas chegou um tempo na história aí que eles conquistam, eles conseguem vencer os Ptolomeus e tomar a Síria, tá? E a Palestina do controle egípcio, ok? Então, durante os primeiros anos, né, do governo sírio, ou seja, dos Seleucidas, os Seleucidas permitiram, né, ao sumo sacerdote que continuasse governando os judeus, né, de acordo com sua lei. Tá? Houve luta entre o partido helenista e os judeus ortodoxos. Tá? Houve esse confronto, né? Porque o governante sírio permitiu que os judeus continuassem com a sua lei, continuassem com o seu culto religioso e tudo mais,
mas por outro lado ali havia um partido chamado de judeus helenistas que não concordaram com isso, e aí começou a ter essa discussão, essa briga entre judeus ortodoxos e judeus helenistas. Então, havia entre os judeus duas facções, a helenista e a anti-helenista. Os helenistas, eles tinham um pouco apreço pela religião, eles não ligavam para essa questão de religião, tá? Eles seguiam padrões seculares, eram intelectualizados, eram sofisticados e conformados com o mundo, tá? Mais tarde, tornaram-se conhecidos como os Seleus, mais tarde tornaram-se conhecidos como saduceus, tá? Nós vemos muito esse nome no Novo Testamento. Por outro lado, nós temos os anti-helenistas ou judeus ortodoxos, que repudiavam qualquer um que fizesse objeção ao judaísmo, certo? E tinham orgulho de sua lei, tinham orgulho de sua ortodoxia. Mais tarde, esses anti-helenistas vieram a ser conhecidos como os fariseus, tá certo? Bem, meus irmãos, no meio desse confronto entre judeus helenistas e anti-helenistas, no meio desse confronto, no meio dessa discussão, dessa briga, Antíoco Epifânio, tá? Ele aliou-se ao grupo helenizante, tá? Ele aliou-se a esse grupo, o grupo helenizante, e ele indicou outra pessoa para o sacerdócio. Então ele tirou ali Simão o Justo e colocou outro homem chamado Jason, que esse homem incentivava o culto pagão, inclusive a Hércules de Tiro, ok? Jason foi derrubado mais tarde por outro helenista, ou o rebelde chamado Manaém, tá? Os partidários de Jason contenderam com os de Manaém, tá? Então aí começou a briga entre eles mesmos. Agora, Antíoco Epifânio marchou sobre Jerusalém, desposou o templo e matou muitos judeus, tá? No ano de 170 a.C. Então, essa atitude de Antíoco Epifânio, ela causou um impacto muito grande na vida desses judeus. Porque Antíoco Epifânio agora se torna um homem mais rigoroso, né? As liberdades civis e religiosas foram suspensas, os sacrifícios diários proibidos, e o altar a Júpiter foi levantado sobre o antigo altar dos holocaustos. Então, Antíoco Epifânio começou a profanar a casa de Deus, profanar aquilo que era santo para os judeus, tá? Então, cópias das escrituras foram queimadas, os judeus foram forçados a comer carne de porco, contrariando a sua lei. E uma porca foi sacrificada sobre o altar dos holocaustos em desprezo à consciência religiosa judia. Ok, irmãos? Então, no meio desse conflito, no meio dessa atitude de Antíoco Epifânio, no meio de tudo isso, surge uma revolta, ou melhor, acontece uma revolta, né, chamada a Revolta dos Macabeus. Tá? A Revolta dos Macabeus. Os judeus, eles, diante dessa situação, não demoraram muito em encontrar ali um novo herói. Quando isso ocorre, então algumas pessoas, alguns judeus não se conformam com aquilo, outros se renderam a Antíoco Epifânio, né? Outros negaram a sua fé, mas houve alguns ali que não se renderam a isso, que não concordaram com isso, que se revoltaram com isso e lutaram por sua fé, certo? Antíoco Epifânio, ele enviou um emissário à cidade de Modine, né? Uma cidade de Modine, uma cidadezinha de Modine, e esse emissário ele foi naquela região
para obrigar alguns judeus que ali habitavam a oferecer sacrifícios pagãos. E eles chegaram ali ao sacerdote e disseram ao sacerdote, olha, oferece um culto, oferece um sacrifício, né, a um deus pagão, né? Oferece esse sacrifício a esse deus e assim você vai dar exemplo para os demais. Matatias, que era o sumo sacerdote, ele negou-se a oferecer o sacrifício. E um dos judeus que ali estavam, ele quis tomar a frente para então oferecer o sacrifício. Matatias, vendo aquilo, ele assassinou o judeu em cima do altar e, além disso, assassinou aqueles emissários que chegaram ali para obrigá-los a oferecer aquele sacrifício. Né? Então ele não se rendeu a isso, ele não se entregou a isso. Né? E eles, depois disso, dessa atitude de Matatias, eles fugiram ali para as montanhas da Judéia. Né? Matatias foge para as montanhas da Judéia juntamente com seus filhos. Ok? Bem, então, embora, né, o velho sacerdote não vivesse para ver o seu povo libertado, né, do jugo sírio, ordenou aos seus filhos que completasse a tarefa, ou seja, lutem, né? Lutem pela nossa fé, pelo nosso Deus, pelo nosso povo. Não se entregue aos costumes pagãos, ao culto pagão, tá? Não se entregue a isso. Não vamos deixar com que eles continuem desrespeitando a nossa fé, né? Vamos lutar, vamos nos manter firmes nesse propósito. Então Judas, né, um dos filhos de Matatias, chamado Judas, cognominado Macabeu, assumiu a liderança, né, por ocasião da morte de seu pai. E por volta de 164 a.C., Judas Macabeu já tinha tomado Jerusalém. Ele purificou o templo e reinstituiu as ofertas diárias. Tá? Bem, então, por fim, mais tarde, surge o grande Império Romano. Tá? O general romano Pompeu subjugou a Palestina no ano de 63 a.C., durante todo o período do Novo Testamento. Portanto, a Palestina esteve sob o domínio romano. Agora, a Palestina é governada por este grande império, ok? Os romanos permitiram que naturais da Palestina governasse o país sob o controle de Roma. Um desses foi Herodes. O Senado romano aprovou o reinado de Herodes, indivíduo astuto, invejoso e cruel. Tá? Herodes assassinou 2 de suas mulheres e pelo menos 3 de seus próprios filhos. De acordo com Mateus 2, versículos 6 até o 18, foi Herodes quem ordenou a matança das crianças de Belém. Entre seus muitos projetos de edificação, sua maior contribuição para os judeus foi o embelezamento do templo, né, de Jerusalém. Segundo o que podemos dar o mais possível em relação à morte de Herodes, é muito provável que Herodes, o Grande, morreu de câncer nos rins, tá, e outras enfermidades. Isso é o que narra a história, ok? Bom, os filhos de Herodes passaram a governar porções. Depois que ele morreu, os filhos de Herodes começaram a governar porções separadas da Palestina. Arquelau na Judéia e em Samaria e na Idumeia, Herodes Filipe na Itureia, Traconite, Gaulanite e Bataneia, e Herodes Antipas na Galileia e na Pérea. João Batista repreendeu Antipas por haver se divorciado da esposa para casar-se com Herodias, né, esposa de seu irmão. Tá certo? Bem, irmãos, então esse é o material que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha aí compreendido. Qual que é a importância de tudo isso? Qual que é a importância de estudar esse contexto histórico? Bem, esse contexto histórico, boa parte do conteúdo foi profetizado por Daniel. Se nós lermos o livro de Daniel com cuidado e com atenção, nós vamos perceber que Daniel, ele profetiza essas coisas, tá? E
Também esse contexto histórico mostra o processo do povo de Deus, mostra como estava o povo de Deus, como estava a fé, como estava a questão espiritual, como estava a questão política, né? Então, dentro desse contexto aí que Jesus Cristo surge para anunciar o Evangelho de Deus, tá certo? Bem, espero que você aí tenha compreendido e entendido, né, todo o material, todo o conteúdo, ok? Próxima aula, então, nós nos veremos no Evangelho de Mateus, ok? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.